Alô galera, na aula de hoje a gente vai ver o que é Mesopotâmia, que região é essa e qual a importância dela. Antes de entrarmos no assunto, vamos rever um conceito importante. Esse conceito é o que foi a Revolução Agrícola. Veja bem, a Revolução Agrícola data de 7.000 anos atrás e o que possibilitou essa revolução? No caso, essa revolução possibilitou o domínio da agricultura. Bem, beleza. Então, o que essa agricultura proporcionou ao homem? Proporcionou a mudança do modo de vida nômade para o sedentário. Para quem não sabe, nômades são povos que migram de região para região. Já os sedentários se instalam de vez em um local. Então, a agricultura, junto com a criação de animais, proporcionou o crescimento da população e o surgimento das primeiras cidades. Essas primeiras civilizações tinham como base a agricultura e a religião. Então, qual a região foi a melhor para a instalação desses povos? Essa região foi o Crescente Fértil. O Crescente Fértil é uma região cercada por montanhas ao norte e desertos ao sul. O nome crescente se deve ao formato da região, que se assemelha a uma lua crescente, e o fértil deriva da fertilidade do solo da região, que é banhada por rios Tigre, Eufrates e Nilo. Portanto, a água em abundância fez florescer a agricultura e a permanência de diversos povos na região foi possível. A região onde se localizava o Crescente Fértil corresponde atualmente a Iraque, Cisjordânia, Líbano e algumas regiões vizinhas. É sempre importante trabalhar com o lado mapa das situações históricas. Como assim o lado mapa? Às vezes a gente estuda e não pega pesado nos mapas, mas cai muito mapa nas provas de vestibular. Então sempre pegue, ou sugiro o que? Baixem aí um mapa mundi e sempre circule as áreas. Tente buscar analogias entre o passado e o presente, aí vai ficar mais fácil de você memorizar. Enfim, vamos começar a falar de Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia significa terra entre rios, pois localiza-se em torno dos rios Tigre e Eufrates. Nessa região, que é importante salientar, fica dentro do Crescente Fértil, instalaram-se vários povos. Sumérios, acadianos, assírios e babilônios são exemplos. Então veja, é muito importante lembrar, o Crescente Fértil não está dentro da Mesopotâmia, e sim a Mesopotâmia está dentro do Crescente Fértil. A gente não viu que o Crescente Fértil é banhado pelos rios Tigre, Nilo e Eufrates? Então, a região onde se desenvolveu a sociedade mesopotâmica costuma ser dividida entre Alta Mesopotâmia, que é a parte montanhosa e menos fértil, e Média e Baixa Mesopotâmia, que são áreas mais férteis, por se tratar de um vale entre os rios Tigre e Eufrates. Então vamos começar a falar dos primeiros povos a habitar a região da Mesopotâmia. Os primeiros foram os sumérios e os acádios. A primeira sociedade a desenvolver uma civilização na Mesopotâmia foi a dos sumérios. Então veja, essa civilização ela ficou concentrada entre a média e baixa Mesopotâmia, ou seja, na região mais fértil. Os sumérios construíram diques e canais para irrigar as áreas em que cultivavam árvores frutíferas e cereais. Agora, qual foi o marco principal dessa sociedade? Foi a criação da escrita. A forma mais antiga de escrita, que foi criada pelos sumérios, é a escrita cuneiforme. Cuneiforme. O que significa cuneiforme? Cuneiforme é pelo formato de cunha. Como é esse formato? Eles pegavam um estilete em placas de argila mole e cravavam, iam cortando em forma de cunha as letras. Depois secavam esses moldes de argila mole e ficavam aí escritos. A organização política e administrativa desse povo deu-se em torno de cidades-estados, assim como muitos outros povos que a gente vai ver aí por diante. O chefe de cada cidade-estado era chamado de patese. Ele era um rei sacerdote que acumulava funções religiosas e militares, desfrutando de poder absoluto. Veja, vamos ver o problema aí e o que fez cair a civilização suméria. Veja, eram independentes e rivais entre si.
Então as cidades-estados sumérios viviam em guerra. Vamos ver na história que guerra dentro de uma civilização é pior do que guerra fora. Acaba mais rápido ainda a civilização. Então veja, ficaram sob a influência de um povo de origem semita, os acádios, que formaram junto com eles o Império Acádio. Vamos falar agora sobre os Amoritas ou Babilônios. Por volta de 1900 a.C., as regiões dos Sumérios e Acádios foram dominadas pelos Amoritas, também de origem semita, que criaram um segundo império organizado, chamado de Babilônico. Então, esse Império Babilônico teve como seu principal rei aí em destaque Hammurabi. Hammurabi foi um rei que percebeu que leis claras e coerentes teriam o efeito de unificar o império. O Código de Hammurabi ficou conhecido por possuir 280 artigos e baseou-se na chamada Lei de Talião. Então veja, o que é Lei de Talião? Você vai pagar o seu crime uma pena semelhante ao que você cometeu, seja olho por olho, dente por dente. A morte de Hammurabi levou o império à decadência, motivada principalmente por novas ondas migratórias como a dos cassitas e hititas. A partir de 1300 a.C., floresceu uma nova civilização na Mesopotâmia, o Império Assírio. O Império Assírio teve o primeiro exército organizado da história, com tropas de arqueiros, lanceiros, carros de combate e cavalaria. Então, os assírios usavam métodos extremos de guerra, eram cruéis, usavam mutilações, torturas e deportações. Ficaram conhecidos por essa crueldade. Os assírios só foram derrotados em 612 a.C. pelos caldeus, povo de origem semita, que após a derrota fundaram o segundo Império Babilônico, ou Neo-Babilônico. Seu principal rei foi Nabucodonosor. Veja, duas obras públicas foram responsáveis pela grandiosidade do Império Babilônico. São elas a Torre de Babel e os Jardins Suspensos da Babilônia. Em 539 a.C., após a morte de Nabucodonosor e seus sucessores não obtiveram o sucesso, o segundo Império Babilônico foi conquistado pelos persas. Foi o fim da história de um dos grandes estados mesopotâmicos. Economia e vida social na Mesopotâmia. A sociedade mesopotâmica foi marcada por rígida divisão social. As funções de cada indivíduo eram estabelecidas de acordo com a camada a que pertencia. Na base da pirâmide social estavam os escravos e os camponeses. Isso aí vai se repetir sempre. Sempre é os coitados, os escravos e os camponeses que estão embaixo, velho. Isso é foda. Religião e literatura. A religião desempenhava um papel muito importante na Mesopotâmia. O centro da vida religiosa eram os templos. Os mesopotâmicos acreditavam na vida após a morte. Para isso construíam mausoléus, que eram grandes construções funerárias para vários membros da mesma família. Ou seja, a religião na Mesopotâmia, como dito anteriormente, em todo o Crescente Fértil, tem muita importância. Sobre a literatura, eu vou falar novamente sobre o surgimento da escrita, que ocorreu sob a custódia dos Sumérios. Então veja, não citei a data, vou citar agora. A data para o surgimento da escrita é 4000 antes de Cristo ou 6000 anos atrás. Por favor, não confundir, isso é um dado muito importante que pode cair em alguma prova. Então galerinha, valeu aí. Esperem pelo vídeo de exercícios que eu vou postar. Vai ser 10 exercícios sobre o assunto. Então, muita fé, batalha aí, lutem, boa sorte. Valeu!